Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Somente até aqui, você pode tomar o seu assento. Irmãos, esse texto ele é bem conhecido, mas eu quero que você se permita receber algo novo da parte de Deus, a partir do que Ele ministrou no meu coração. Até o período dos juízes, não havia rei em Israel. O povo de Israel era liderado, governado, direcionado por Deus. É um período que a gente chama de teocracia. Teo no grego ele significa Deus e cracia significa governo. E era assim até o período dos juízes. Deus direcionando o povo a partir de um profeta, falando, direcionando, governando. Quando isso muda? Quando o povo de Israel chega diante de Samuel e eles falam assim: olha, nós queremos um rei. Nós queremos um rei porque todas as outras nações têm um rei. A gente não quer mais esse sistema. E aí agora sai da teocracia e vai para a monarquia. Quando eles chegam até Samuel e eles falam para Samuel que eles queriam um rei, Samuel ficou muito entristecido. Muito entristecido. E quando ele vai colocar isso diante de Deus, porque uma das características de Samuel era ser conduzido por Deus. E quando ele vai colocar isso diante de Deus, o Senhor responde para ele: Samuel, eles não estão rejeitando você. Eles não estão rejeitando o teu governo. Eles estão rejeitando a mim. E então, aqui, nesse momento, quando eu estudava e eu meditando, e o Senhor falou: Juliana, para aqui. Porque aqui mora um perigo. Quando um povo, quando uma pessoa começa a perder a dependência de Deus, ela começa a achar que as suas decisões é que vão fazer com que ela faça as melhores escolhas. Quando uma pessoa, quando um povo, ele começa a perder a dependência de Deus, eles acham que não precisam mais me consultar a respeito do que fazer. Não tem mais necessidade de perguntar para Deus se é para ir, se é para ficar, se é da vontade dele, se não é. Se orar antes da prova, porque afinal de contas quem faz prova é quem estudou. Não tem mais necessidade de perguntar para Deus, de consultar a Deus, de trazer para Deus. E aqui o Senhor falou comigo desse alerta. Ele quer governar o seu povo. Ele ainda quer direcionar a gente. Ele quer dizer para onde ir, como ir, o que fazer, com quem ir, como fazer. E às vezes a gente vai perdendo a dependência sem perceber que está perdendo. Porque Satanás quer mesmo que a gente se afaste dessa dependência. Porque quanto mais dependente a gente está de Deus, a gente afasta da gente três coisas. Três sentimentos principais: a arrogância, a altivez, a prepotência.
E por que quando você está dependente, você se afasta isso? Afasta isso, a palavra de Deus vai dizer para a gente. Onde está isso? Num ditado popular? Não. No livro da sabedoria, lá em Provérbios, está dizendo: a altivez e a arrogância precedem a queda. E eu não sei se você está entendendo, mas a diferença de desistir para queda. A desistência é quando você chega em determinado ponto e você fala: eu não consigo, eu não vou, eu não aguento, eu não quero mais. Você decide voltar atrás. Mas a queda é quando tu tá cantarolando todo bobo e de repente tu pá, cai. Quando ele está dizendo aqui, quando o povo está falando, eu quero um rei, o povo está se afastando da dependência de Deus. E se afastar de depender de Deus é o caminho para a queda. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus nos trouxe aqui para livrar a gente da queda nessa noite. O Senhor tem liberado palavras nesse altar o mês inteiro, falando de alinhamento, falando de desce a casa do oleiro, falando de faz, falando de vambora, falando de olha para cá, porque o que Deus tem para a tua vida é coisa grande, e para você alcançar aquilo que Ele tem, você precisa estar debaixo de um lugar chamado dependência. Quando Jesus ele fala para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. O que Jesus está falando? É melhor você ficar parado, sem se mover, do que você sair andando sem direção. Ficai até ser revestido. O Senhor está falando, você está saindo por aí, decidindo coisas na sua vida que o Senhor não mandou você fazer. Você está mandando embora quem o Senhor não mandou você mandar. Você está fazendo o que Deus não falou para você fazer. E sabe do que mais? A dependência, ela vai te dar estrutura para suportar o tamanho do que Ele tem contigo. Eles querem um rei. Deus está governando. Eles querem um rei. Então, é levantado Saul, primeiro rei sobre Israel. Quando Saul é levantado rei, o primeiro caminho que Saul toma, eu sei que alguns conhecem a história, mas para a gente nivelar, eu estou fazendo essa introdução para você entender. Quando Saul é levantado rei, o primeiro caminho que ele toma é da desobediência. E eu falo caminho, porque caminho é tudo, é quando você entra numa coisa e entenda. Obediência puxa obediência, desobediência vai levar a gente à desobediência. São caminhos que a gente toma. O Senhor falou para esperar aos 7 dias, e após o período de 7 dias, o sacerdote iria oferecer o sacrifício. Mas o povo de Israel estava em guerra. Saul não queria esperar. Ele oferece o sacrifício. O que acontece? Logo em seguida, Samuel chega. E aí Samuel repreende ele. Depois, um outro episódio, o Senhor falou: vai lá nos amalequitas, acaba com tudo, não deixa nada vivo. O pastor já pregou essa palavra, eu já ministrei também. E aí ele vai lá e deixa um rei vivo. Sabe o que Deus falou comigo? Gente, eu apanhei muito nessa palavra, no sentido de entender que o que Deus tem pra gente é no todo.
E aí quando ele vai, ele mata tudo. Para ele estava feito. Mas ele deixa algumas coisas e ele deixa o rei vivo. Ele começa a tomar um caminho de a vontade dele prevalecer diante de algumas circunstâncias. E aí Deus olha para Saul e fala assim: eu vou levantar um que vai fazer a minha vontade, que vai seguir aquilo que eu quero na totalidade, que ainda que a vida dele corra risco, ele vai fazer aquilo que é preciso fazer. Ele não vai quebrar princípio, ele não vai quebrar honra, ele vai até o final. E aí é levantado Davi. Mas antes da gente falar como Davi foi levantado, eu quero falar da chamada dele. A chamada de Davi foi algo muito marcante. Muito marcante a chamada de Davi. A gente leu o primeiro texto, que foi o versículo 16. Deus fala com o profeta Samuel: vai lá na casa de Jessé, que eu vou levantar um rei. Ele falou a casa onde era, ele falou o lugar onde era, ele deu todas as características, ele só não falou quem seria o rei. E quando ele chega lá, na casa de Jessé, o texto diz, depois você pode perceber, meditar, o texto diz que Jessé faz passar os filhos. Ele não disse quem seria, então poderia ser qualquer um dos filhos. Você sabe da história, Davi não estava. Davi não foi chamado para essa seleção. Eles chamaram, ele chamou, estava lá presente todos os irmãos de Davi, mas Davi não estava. E depois dele falar, e vinha um e vinha outro, o primeiro logo quando veio, Samuel já achou que era ele. Aí Samuel vira: certamente está diante do Senhor o seu rei. Aí o Senhor fala: Samuel, não olha por fora, olha o coração. Entenda, preste atenção que Deus está falando aqui. Passa todo mundo. Aí de repente Samuel olha para ele e fala: Deus não confirmou nenhum desses. Não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém, porque Deus não confirmou. Era na tua casa, Jessé, eu não errei o endereço. Era aqui. Aí ele fala: você sabe, né? Tem um lá no campo, apacentando as ovelhas. Aí Samuel fala: manda chamar ele, que a gente não vai sentar na mesa enquanto ele não chegar. Irmãos, o segredo da chamada de Davi teve a ver somente com o coração dele. A chamada de Davi não teve a ver com as atribuições que ele tem na terra. Ele não foi chamado, o pai dele nem botou ele no meio da escolha. O Senhor encontrou Davi. O Salmo 89, verso 20 vai dizer: achei Davi, meu servo, e com o meu santo olho ungi. O pai dele não colocou ele na sala, mas o Senhor encontrou um coração disponível, um coração favorável, um homem que iria fazer a vontade de Deus. Apesar dele ser habilidoso,
O texto diz que ele matou leão. Apesar dele ter boa aparência, apesar de algumas coisas que ele tinha vivido, o Senhor não escolheu ele por nenhuma habilidade da terra. Entenda hoje o que Deus está falando conosco. Ele foi única, exclusivamente encontrado por Deus pelo seu coração. Não tem jeito, a gente não tem outra maneira. Precisamos cuidar do nosso coração. Precisamos cuidar daquilo que a gente deixa entrar. Precisamos cuidar dos motivos pelos quais nós fazemos as coisas. Porque o motivo que levou Saul a errar foi a opressão. O povo, os guerreiros dele começando a se dispersar. Desculpa perfeita, não era, pastor? Quando eu estudei, eu questionei, só isso. Mas o Senhor está dizendo, não é só o teu comportamento, é o motivo pelo qual você faz. Hoje o Senhor não quer falar com a gente na superficialidade. Ele quer falar de algo mais profundo. Quais são os motivos que têm levado você a fazer o que você tem feito? A razão ainda tem sido Ele. O motivo ainda tem sido Ele. Ainda tem sido para Ele. Quantas vezes no meio da caminhada a gente perde o motivo principal da chamada que é Ele. Davi não foi chamado. Irmãos, isso é tão importante. Ia haver uma escolha. Diz o texto que o povo da cidade tremeu de saber que o profeta Samuel estava chegando na cidade. Olha o nível para você entender que Davi não está na seleção, não é pouca coisa. Entenda, entra aqui na história comigo. Não é pouca coisa. O texto diz que quando Samuel chega na cidade, os anciões vão correndo perguntar: é de paz a tua vinda? Samuel havia ungido Saul. Samuel não era qualquer profeta. Ele estava chegando na casa de Jessé. Não sei o nível de relacionamento que ele tinha com Jessé. Eu sei que Deus mandou ele sair do lugar dele e ir lá ungir o rei. Ele chega lá na casa, ele não foi chamado. Você quer decepção maior que essa? Ele não estava. Só que deixa eu falar uma coisa para você, a tua voz precisa ser ecoada no céu, o teu nome precisa ser lembrado por Deus. O homem pode te esquecer sim, diz a palavra do texto, pode um pai, uma mãe se esquecer do seu filho, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. O que vai fazer o céu soprar teu nome é o teu coração, é a tua obediência, é a tua rendição, é a tua disponibilidade de perdoar quantas vezes forem necessárias, é a tua disponibilidade de reconhecer teus erros. O Senhor não está chamando super-herói. O Senhor está chamando a gente de verdade. Se você for olhar para a história de Davi, o pecado do censo, eu analisando o pecado, né? Que a gente... Mas Betseba, ele adulterou, para você que não conhece a história, mais na frente já rei. E todas as vezes que Davi pecou, ele era rápido em reconhecer os seus erros. O que eu aprendo com a história de Davi? Não é o tamanho do que eu faço, é como eu me comporto diante daquilo que Deus tem comigo. É a agilidade que eu tenho de reconhecer que eu errei. Dependência é você saber que se Ele não mudar você não consegue sozinho. Mas dependência também é reconhecer que você precisa desejar estar com Ele.
E quantas vezes a gente convida todo mundo, pergunta para todo mundo, quer a opinião de todo mundo, mas a gente muitas vezes não quer orar, porque hoje na ministração, a ministra de louvor falou aqui, o teu Deus ouve, o teu Deus fala, o teu Deus estende as mãos, o teu Deus diz sim, mas o teu Deus também diz não. E na nossa ansiedade de não querer ouvir a voz de Deus, a gente às vezes só informa. Doeu aqui, tá, irmãos? Ele não quer ser informado. Assim como ele não quer ser convidado para tuas guerras, quando elas apertarem de tal modo que você não suportar. Ele quer ser convidado antes para te dar estratégia no meio da guerra. E a gente no meio Deus. E tu tá chamando de provação o que ele tá chamando de escolha. Tu tá achando que tá sendo provado para ser aprovado e ele tá falando, não, eu ia te livrar disso, não. Tu não ia passar por isso se tu me ouvisse. Volta aqui, me chama de volta, me consulta, volta para a dependência, volta para mim. Quando no Salmo 89, Jesus, mas Deus está dizendo, achei quem eu estava procurando, achei um homem que vai fazer a minha vontade. O que Deus está dizendo para nós? Ele está procurando alguém que queira se submeter na dependência. Muito interessante a chamada de Davi. É Deus dizendo, o homem pode não se lembrar, mas eu todavia não me esquecerei. Eu te encontro pelo cheiro que tu exala do teu coração. Eu te encontro pelo cheiro que tu exala do teu coração. Achei. Será que ele pode dizer isso da gente? Achei. Ainda falta para você um molde. Ainda falta para você habilidade. Tu ainda é novo, Davi. Tu não vai assumir o rei agora. Mas eu sei que achei. Oh, aleluia. Ainda falta para você refinamento. Ainda falta para você algumas coisas. É por isso que tu vai ser ungido no meio dos teus irmãos. Que eu já começo a glorificar o meu nome na tua vida, dentro da tua casa. Ah, mas tu vai voltar no dia seguinte para o pasto. Não é assim? Deus falou que vai fazer, que vai te levantar, que vai mudar a tua história. E quando a gente sai daqui, a gente se depara com a nossa realidade. Davi voltou para a realidade dele. E eu posso entender que ele estava no molde do pai. O que é isso? Ele estava agora sendo moldado pelo pai. Ele iria agora ser lapidado pelo pai, tratado pelo pai. Ia ser trabalhado nele agora o que teria que tirar, porque de fato não estamos prontos. Para de achar que você só vai fazer, Deus só vai te chamar, Deus só vai fazer quando você estiver pronto. Você não está pronto mesmo, mas Ele não está procurando habilidade, Ele está procurando o teu coração. O Senhor está dizendo para você, começa a reparar você, o teu coração. O teu coração é que vai dizer
se você pode ou não suportar a grandeza do que Ele tem para você. Algumas pessoas podem dizer que o reinado, pastor, ele corrompeu Saul, que o deslumbre, assim, do reinado, porque Saul foi muito rápido, né? Assim também Davi nem tanto, mas Saul foi ungido rei e Saul já estava e foi aquilo, de repente, a autoridade que foi dada para Saul, o reino, aquelas coisas, corrompeu Saul. Alguém fala, dá poder, se corrompeu. Ei, reinado não corrompe ninguém. Autoridade não corrompe ninguém. Ali só vai ser demonstrado aquilo que já está dentro da pessoa. Ele já iria manifestar isso, mas o poder e a autoridade do reinado é como uma lupa. Você vai ficar no holofote e ali vai ser demonstradas as tuas características. Entenda o que Deus tem para fazer na tua vida, aquilo que Deus te prometeu, como Deus vai glorificar o nome dele na tua história. Tem a ver com como o teu coração vai receber isso, para que você não venha se perder no meio daquilo que tu vai receber. Quem está entendendo? Deus tem. É o nome, é o ser glorificado na tua história. Você está no hoje, olhando para onde você está, mas Ele já te viu no futuro. Preparou o mês de junho na IMED para te dizer: alinha teu coração, que vem coisa grande por aí. Não desfalece, não esmurece, não olha para a direita, não olha para a esquerda, mas se prepara para receber. Muito interessante a forma como ele é chamado. Aleluia. Aleluia. Quando Deus decide honrar você, quando chega, que isso, fala, o tempo da honra de Deus, ele é tão natural como o tempo da poda. Todos os processos da nossa vida, eles são citados na Bíblia e a gente precisa entender. Vamos passar pelo tempo da poda. O que é o tempo da poda? O tempo de Deus nos cortar, de Deus nos podar, de Deus nos alinhar, de Deus nos moldar. Mas vai chegar, para que Deus faz isso? Para que chegue o tempo da honra. Quando Deus decidir honrar você, o teu esforço, a tua dedicação, a tua entrega, as vezes que você teve tudo para desistir e permaneceu, as vezes que você se entregou, as vezes que você renunciou, quando chegar o tempo de Deus falar assim: eu vou glorificar o meu nome na tua história, no cumprimento de porque não é um fato, irmão, são marcos que Deus vai fazendo alguém. Quando esses marcos e essas promessas começarem a acontecer, o teu coração precisa estar do jeito, do molde que o Pai quer, para que você tenha a estrutura para receber, para que quando você chegue lá, você glorifique de fato o nome do Senhor, para que verdadeiramente com as tuas atitudes, não quando todo mundo está vendo, mas no seu dia a dia, naquilo que tu diz sim, naquilo que tu diz não, seja glorificado o nome do Senhor. É por isso que Deus está alinhando a gente. É para viver o que Ele tem para a nossa vida.
é para que a gente vá aonde desde o início falou que tinha propósito para você viver. Quando a gente fala cumprimento de propósito, é aquele propósito já pré-estabelecido que Ele determinou. E Ele vem ao longo da nossa vida moldando a gente para que a gente esteja nesse lugar, vivendo esse cumprimento do propósito. E aonde? Aonde Deus te plantar. Onde você estiver. Mas as tuas escolhas, as tuas decisões, o teu coração precipitado. Irmão, Saul só se adiantou. O teu coração precipitado pode nos levar à queda. Deus está falando, quando eu estudava, o Senhor falou, eu te livro da queda, minha filha. Volta pra cá, porque eu quero te livrar de estar toda cantarolando e pá, e cair. A queda dói, a queda é difícil. Eu quero cuidar de você. Ele é Pai. O teu coração, quando eu falar cuidar do teu coração, eu cuido, Juliana. Cuidar do teu coração é você cuidar daquilo que você deixa ficar. Porque vem, não vem, Fê? Vem. É aquilo que você deixa fazer morada. Cuidar do teu coração é você cuidar daquilo que você está desejando. O Senhor falou lá no Éden, tu vai governar sobre o peixe, tu vai governar sobre o mar e tu também vai se liderar. Se liderar é olhar para você, é olhar para as tuas emoções, é saber que agora você está numa fase que você não está desejando tanto a presença de Deus. Irmãos, o pastor não vai conseguir saber de você como você está. O teu líder não vai saber de você como que você está. Olhar para o teu coração é fazer uma análise. É você mesmo olhar e falar, ei, Juliana, bonita, né? Tá toda. E aí, onde está Jesus nessas tuas escolhas? Tu pode achar que não tem nada a ver com o povo de Israel. E nem vivo nesse tempo, não tenho nada a ver com isso. Não é? Mas tu não está também tirando ele do reinado da tua vida. Hoje ele te trouxe aqui para te perguntar se você aceita o governo dele de novo. Em todas as áreas da tua vida. Enquanto eu meditava, enquanto eu estudava... Peraí. Enquanto eu meditava, enquanto eu estudava, Senhor, a gente é dependente de Ti. Jesus. Até a página 2. Pensa agora na tua vida como um molho de chaves. Então, uma chave é a vida financeira, outra chave é a vida espiritual, outra chave é a vida sentimental. Cada bloco. Sabe o que a gente tem feito? Revelação, irmãos. A gente entrega 2 chaves e fica com 3. Aqui tu mexe, aqui não. Aqui eu vou fazer do meu jeito. E se ele vier, ele vai ver só. Peguei a chave. Não é? Aí ele está falando, eu quero a chave toda. Ou eu governo tudo, ou eu não governo nada. Ou eu te direciono de vez. Ou eu vou à tua frente, guerreando as tuas guerras. Ou eu vou livrando, tirando as barreiras, limpando o caminho, fazendo você direcionar. Ou eu não vou meia boca conduzir a tua vida.
inteiro. Vai entregar tudo. Vamos entregar tudo para Ele. Fica de pé. Vamos entregar.